Boa noite, irmãos, graça e paz. Os que nos visitam também, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui. É um prazer tê-los aqui conosco. Eu peço que vocês abram, por favor, as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo número 3, a partir do versículo 26. É o texto que nós estaremos estudando essa noite. Como o Rafael falou, semana que vem nós estaremos fazendo café com palavras sobre a adoção. E também, providencialmente, eu queria começar falando sobre isso. Providência de Deus aí. Você, ou melhor dizendo, o que você pensa quanto a isso? Você sinceramente deseja a adoção? Recentemente eu estive conversando com um grupo de irmãos dessa igreja, alguns que têm vivenciado já a adoção, outros que têm se preparado para adotar crianças em suas famílias. E o que tenho escutado tanto de um grupo como de outro é o seguinte relato: eu nunca esperei passar por certos incômodos como tenho passado ultimamente. Tanto um grupo como outro relatou a mesma conversa, basicamente. E quando falo incômodo, ou quando eles se referiam a incômodo, eles não se referiam às crianças em si. Eles não estavam falando a respeito dos brinquedos espalhados ao longo da casa. Não falavam sobre o pouco silêncio que agora era uma realidade, ou ainda as toalhas molhadas em cima da cama. O problema vinha do lado de fora, irmãos. Dos comentários, de perguntas que cristãos e não cristãos faziam. Por exemplo, perguntas do tipo: você realmente acha que conseguirá amá-los como ama os seus filhos de verdade? Ou comentários do tipo: adoção, legal, mas e depois? Quando você pensa ter os seus próprios filhos? Eu acredito que na mente daquele que pensa na adoção, ou naquele que está adotando alguém, como essa pessoa pode estar me perguntando um negócio desse? Como assim meus próprios filhos? Eles são os meus filhos. O que eu penso sobre esse tipo de comentário, ele ao menos deveria ligar em nós um alerta de perigo. Porque se nós tendemos a qualificar filhos por carne e sangue, talvez não seja apenas a nossa compreensão horizontal de adoção que esteja equivocada, mas sobretudo o nosso entendimento quanto à adoção vertical, ou seja, a adoção que Deus realizou em Cristo em nosso favor, a adoção que pela graça mudou eternamente a nossa história, a adoção que Deus demonstrou a nós quando nós estávamos perdidos em nossos pecados. É exatamente sobre esse segundo tipo de adoção, a adoção vertical que Deus derrama sobre um povo que não merece, que eu queria falar com vocês essa noite. Leiamos o texto de Gálatas, capítulo 23, capítulo 3, a partir do versículo 23, que diz o seguinte. Ou melhor, 26, irmãos. Todos vocês são filhos de Deus mediante fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiãs e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado por esse texto inspirado pelo Teu Espírito que chega até nós hoje.
Senhor, eu peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, fale a mim, Pai, fale aos meus irmãos, tenha misericórdia de nós, Pai. Jesus, como nós escutamos semana passada com João, Senhor, aqui sobre a justificação pela fé, Senhor. Deus, é essa doutrina, Senhor, é a verdade, Senhor, que o Senhor mesmo revela na Tua palavra, Pai, que torna possível, Pai, que pecadores venham aqui hoje, Senhor, para escutar o Teu Evangelho, para pregar o Teu Evangelho. Senhor, nós agarramos na justiça de Jesus Cristo. É por conta dele, Senhor, que nós nos apresentamos aqui, Senhor, confiantes, Pai, que o Senhor falará conosco hoje, confiantes que o Senhor não atribuirá os nossos pecados a nós mesmos, Pai, mas que o Senhor colocou eles sobre o Teu Filho. Pai, tem misericórdia de nós, Pai, fala conosco, usa a Tua palavra inspirada e que Teu Espírito, Senhor, esteja entre nós a tocar os nossos corações, a mover as nossas vidas, a mudar as nossas mentes. Para a glória de Jesus Cristo nós Te oramos, Pai. Amém. Quando nós vamos ao livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, nós encontramos Paulo correndo em um ritmo frenético. Nós não encontramos pausas nas palavras de Paulo. Ele começa a correr, a fim de defender o Evangelho de Cristo e pregá-lo aos cristãos da Galácia. É isso que nós vemos, por exemplo, no capítulo 1, onde o livro é aberto, e logo de cara Paulo começa a exortar a igreja quanto à presença de falsos pregadores no meio dela. Pregadores que pregavam a mensagem que dizia: se você quer de fato agradar a Deus, você deve crer em Jesus Cristo. Mas não apenas isso, não é apenas a sua fé em Cristo que basta. Você também precisa completar o caminho, você precisa completar por esforços próprios. Paulo anuncia uma mensagem contra essa mensagem legalista. No capítulo 2 encontramos o apóstolo agora diante de uma batalha de titãs realmente. À sua frente está Pedro, um dos mais importantes nomes da história da igreja. Diante da hipocrisia que Pedro abraçou em sua prática, Paulo não se cala, Paulo não fecha os olhos, Paulo prega o Evangelho para o bem de Pedro e em favor da glória de Jesus Cristo no Evangelho. Saindo do capítulo 2, indo ao capítulo 3, o que encontramos nele? Simplesmente 2000 anos de Antigo Testamento. De Moisés, Paulo pula para, ou melhor, de Abraão, Paulo vai a Moisés, e de Moisés ele pula para Cristo, apontando que é Cristo aquele que cumpre as promessas do Antigo Testamento. É Cristo o verdadeiro descendente de Abraão, prometido em Gênesis capítulo 12, que haveria de salvar nações, abençoar as famílias de toda a terra, mostrando que Cristo é aquele que cumpre a lei de Moisés, ou a lei que Deus confiou a Moisés, a lei que apontava os nossos erros, a lei que mostrava que nós não éramos bons, mas maus. Paulo aponta Cristo como aquele que cumpre perfeitamente. E mais do que isso, Cristo como aquele que resolve o grande dilema que todos os homens viviam diante de Deus. A lei não era má, a lei era boa, no entanto ela mostrava um mal que residia em nós. A lei era como um espelho de Deus que mostrava a nossa condição diante dele. O que Cristo faz? Cristo cumpre a lei que nos era impossível cumprir. E através de sua obediência, através da fé que depositamos nele, Cristo deposita em nós a sua justiça conquistada ao longo de 33 anos de obediência perfeita, de retidão perfeita, de ausência completa de pecados. Em outras palavras, Paulo mostra isso, a doutrina da justificação pela fé. A verdade de que o homem não é salvo pelo que faz, o homem não é salvo por aquilo que conquista diante de Deus, mas o homem é salvo por conta de Cristo, irmãos. Ele não coloca pausas, ele vai. No entanto, seria esse o ponto mais alto da carta aos Gálatas? Seria esse o ponto mais alto da mensagem do Evangelho? Que diante de Deus nós não estamos mais condenados, que diante de Deus não somos mais culpados, criminosos, mas fomos inocentados pela justiça de outro? Eu acredito que não, irmãos.
há uma bênção ainda maior. E quando digo isso, não estou diminuindo a doutrina da justificação pela fé. Ela é um milagre de Deus. Ela é impossível de qualquer homem conquistar por seus próprios esforços. No entanto, o Evangelho nos revela uma notícia ainda melhor. O Evangelho não para na notícia de que nós fomos inocentados diante do tribunal de Deus. O Evangelho não para na verdade de que nós fomos salvos pelo juiz e de que agora passamos dos bancos dos réus para o júri, ou que simplesmente voltamos para as nossas casas, voltamos para a nossa velha condição. Somos justos. O Evangelho revela tudo isso, mas revela também muito mais. O Evangelho nos mostra, irmãos, conforme o texto que estaremos estudando essa noite, de que os cristãos são filhos de Deus. Deus não apenas nos justificou no seu tribunal, o juiz se tornou o nosso Pai, irmãos. O juiz que antes tínhamos medo, nos trouxe para a sua presença, nos levou para a sua casa, e agora nos chama de filhos, eternamente filhos amados. No entanto, pensando nessa doutrina, nessa verdade de que os cristãos são filhos de Deus, como nós devemos entender então a adoção? Como devemos compreender o modo pelo qual a adoção, a doutrina da adoção se revela neste texto? Primeiramente, dos versos 26 a 29, encontramos a verdade de que a adoção é uma obra realizada em Jesus Cristo. Se nos versos anteriores, do versículo 15 mais ou menos até o versículo 25 do capítulo 3 de Gálatas, Paulo tratou de mostrar, como falamos aqui, a relação entre a lei e o homem, o conflito que havia entre essas duas partes, a nossa luta em conseguir obedecer à lei e o modo como Cristo vem e Cristo intervém em nossa situação e nos faz justos pela sua obediência, mostrando assim a paz que Cristo trouxe ao seu povo que crê nele, confia naquilo que ele realizou na cruz do Calvário. O versículo 26, Paulo declara o clímax da sua notícia, dizendo: todos vocês são filhos de Deus mediante fé em Cristo Jesus. Percebam como isso é chocante para aqueles Gálatas. Paulo ele não está dizendo a eles como os judaizantes, os homens que estavam invadindo as igrejas da Galácia falavam, dizendo que eles tinham que fazer boas coisas, confiar em Cristo, mas também trilhar um bom caminho a fim de serem aceitos por Deus, para depois se tornarem filhos. Paulo inicia o texto dizendo: todos vocês são filhos de Deus. Sendo assim, a adoção não é uma obra de conquista humana, a adoção não é uma obra que nós adquirimos pelos esforços dos nossos próprios braços. A adoção, conforme Paulo, continuando o texto, vocês são filhos de Deus mediante fé em Cristo Jesus. Não é conquista, é dom de Deus, é uma ação soberana de Deus em Cristo Jesus. Os Gálatas estavam recebendo a notícia de que eles poderiam ser membros da família de Deus pela fé em Cristo, mas apenas primos, distantes. Eles poderiam estar dentro das fronteiras da nação que é povo de Deus, mas apenas como primos, não como filhos. O que, no entanto, Paulo prega àqueles cristãos, os Gálatas, é exatamente o contrário a isso. Ao contrário do que os falsos pregadores estão dizendo, vocês não vão conquistar a sua adoção. Se vocês creram em Cristo, se vocês depositaram fé nele, vocês desfrutam agora desta realidade. Em outras palavras, aqueles falsos pregadores realmente estavam enganados quanto à sua mensagem.
E por quê? Verso 27, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. O que Paulo está dizendo é, aqueles cristãos, vocês que foram batizados nas águas. Paulo não está dizendo aqui que para ser salvo você precisa experimentar esse ritual externo. Senão ele estaria basicamente trocando 6 por meia dúzia. Não a circuncisão, mas o batismo é necessário para a salvação. O que Paulo está dizendo, no entanto, é: se vocês foram batizados em Cristo, o que significa dizer, se vocês tiveram a experiência particular de exercer fé na pessoa de Cristo e se arrepender dos seus pecados, ou seja, pré-requisito necessário para o batismo. Se vocês experimentaram isso em suas vidas, vocês foram, conforme o verso 27, revestidos de Cristo. De tal modo que quando Deus olha para vocês, Gálatas, quando Deus os observa, Deus não vê mais o velho homem, Deus não enxerga mais a você como você era antes. Deus vê em você Cristo. Há algo entre nós e Deus, é como se uma lente fosse posta entre nós e o Pai, e esta lente se chama Cristo. E isto muda totalmente a forma como o Pai nos vê, irmãos. Essa lente chamada Cristo nos faz pertencer, ter o direito de pertencer à família de Deus. Verso 28. Implicações quanto a isso. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Aqueles que foram revestidos de Jesus Cristo, aqueles que depositaram a sua confiança, a sua fé nele, desfrutam dessa realidade do verso 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Será que Paulo aqui então está dizendo que, ou melhor, partindo do ponto negativo, Paulo aqui, irmãos, não está dizendo, por exemplo, que os cristãos são daltônicos, que você como cristão não pode reconhecer uma pele branca de uma amarela para uma negra. O que Paulo não está dizendo nesse texto, ele não está dizendo que você deve tratar mulheres como se elas fossem homens e como se homens fossem mulheres. O apóstolo também não está falando que não há diferença, que não conseguimos perceber diferença entre um homem que nasce no continente americano, que nasce na América do Sul, para aquele que nasce do outro lado do mundo, na Ásia. Paulo não está querendo quebrar laços culturais. Então o que Paulo está querendo fazer aqui, irmãos? Se nós não somos iguais nesses aspectos, em que aspectos somos iguais? Eu concordo com John Stott quando, comentando o texto, ele vai dizer que nós somos iguais. Iguais em nossa necessidade em nossa incapacidade de nos salvar. Nós somos iguais, pois todos nós somos pecadores. Somos iguais em nossa condição diante de Deus, estamos longe. Somos iguais na forma pela qual somos salvos somente em Jesus Cristo. Somos iguais em como recebemos essa salvação, por meio da fé. O que Paulo mostra neste verso 28 como implicação desta adoção em Jesus Cristo, não é que não há diferença entre pessoas. O que ele está dizendo é que essas diferenças não deveriam nos separar. Afinal de contas, nenhuma delas é maior do que aquilo que nos une. A saber, no verso 28, pois todos somos um em Cristo Jesus. As nossas diferenças são pequenas quando colocadas à luz deste padrão, desta verdade que é Cristo. Somos um no Filho de Deus. Mas não apenas isso, ele não para por aqui, continua, verso 29. E, se vocês são de Cristo, se vocês, como falei no verso 27, foram revestidos em Jesus Cristo, vocês são descendência de Abraão. Os judeus pregavam que eles mesmos
eram família exclusiva de Abraão. Eles se orgulhavam diante dos gentios, diante dos gálatas, dizendo: nós somos os verdadeiros filhos de Abraão, nós somos os verdadeiros descendentes dele, nós somos herdeiros daquilo que Deus prometeu ao nosso pai Abraão no Antigo Testamento. O que Paulo faz aqui no verso 29 é dar uma palavra de duplo sentido, ou com duas aplicações, um alerta e um consolo. Ele alerta os judaizantes, ou aqueles que estavam abraçando esta mensagem, dizendo: e se vocês são de Jesus Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se vocês acham que estão salvos ou que estão bem diante de Deus porque vocês pertencem etnicamente a Abraão, a Isaac e a Jacó, não se enganem. Porque nem todo aquele que se diz israelita é de fato israelita. Porque eu, disse Jesus, posso suscitar de qualquer lugar descendentes de Abraão. Por outro lado, ele consola aqueles irmãos. Não escutem a loucura dos judaizantes. Não são as suas performances, não são os seus sucessos diante da lei, não são as suas habilidades em ser perfeito que lhe tornam aceitáveis diante do Pai ou membros da família de Deus. Vocês são herdeiros das promessas de perdão, vida eterna e salvação por conta de Cristo. Vocês têm o que têm diante de Deus, vocês possuem o que possuem diante de Deus, não por obra da carne, não por obra do braço, não por força e conquista particular. Vocês são o que são diante de Deus, filhos por conta de Cristo. Consolo, mas alerta. E o alerta que ele fez aos judaizantes, ou os cristãos que estavam querendo se voltar para o falso ensino daqueles falsos pregadores, irmãos, o texto faz a mim, faz a você. Você é filho de fato de Deus. Você pode descansar como membro da família do Pai. Algo que não falei nestes versos iniciais, mas perceba na sua Bíblia. Perceba quantas vezes a palavra em Cristo se repete. Ou a palavra em si, Cristo, se repete. Verso 26, mediante a fé em Cristo. Verso 27, os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Verso 28, pois todos são um em Cristo. Verso 29, são de Cristo. Poucos versos, muitas repetições. O que isso nos impõe, o que isso nos mostra é algo importante. O que difere um homem cristão de um homem não cristão? Aonde está a sua confiança? Essa é a grande diferença de todas as religiões para os verdadeiros cristãos, para a verdadeira religião, o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a grande diferença de todos aqueles que estão perdidos para aqueles que estão salvos. Essa é a grande diferença daqueles que são servos de Deus para aqueles que são filhos de Deus. Essa é a grande diferença daqueles que moram na casa grande para aqueles que estão na senzala. Os filhos confiam em Cristo. Os filhos se apoiam nele. Os filhos depositam a sua esperança em Cristo. A sua confiança de serem filhos de Deus é porque estão revestidos de Cristo. Os judaizantes se agarravam em sua religião, em Abraão, em Moisés, na lei. Se não estivermos em Cristo, podemos estar em qualquer outra pessoa, em qualquer outro lugar, em qualquer outra instituição, mas nós não somos filhos, irmãos. Você pode ser de direita, você pode ser conservador, você pode
Você pode pregar num lugar como esse. Você pode usar roupas cristãs. Você pode ir para lugar cristãos. Você pode ser um assíduo religioso. Você pode frequentar reuniões evangélicas. Você pode fazer tudo isso. Se você não estiver em Cristo, mesmo que esteja em qualquer outra coisa, você estará perdido. No entanto, acredito que esse texto nos mostra algo mais também, irmãos. O Evangelho ou a doutrina da adoção tem muito a nos dizer quanto ao modo que vivemos como igreja. E pensando nesta verdade, na verdade da unidade que a adoção deve produzir em nosso meio, me veio à mente aquele filme O Menino do Pijama Listrado, um garoto chamado Bruno, filho de um soldado nazista do alto escalão, acredito, se torna amigo de uma criança que está do outro lado da grade, como preso, judeu. Caio vai saber pronunciar melhor que eu, pelo menos no Google lá estava dizendo que era Shmuel. Dois homens completamente diferentes, duas crianças completamente diferentes, viviam realidades completamente diferentes, participantes de uma família completamente diversa uma da outra. No entanto, houve algo que juntou estes dois, algo que foi maior do que a força do nazismo, algo que foi maior do que Hitler, algo que foi maior do que a cor da pele, do que a origem étnica, algo que foi maior do que a condição social daquela situação. A amizade daqueles dois garotos rompeu os muros, rompeu as cercas, destruiu a força do nazismo em certo sentido. Eles não foram dominados por aquilo que dominava multidões de pessoas na época. Eles simplesmente se amaram, irmãos. Eles simplesmente foram amigos. Quando eu olho para a Escritura, Efésios capítulo 2, versículos 7 a 11, se não estou errado, ou 5 a 7. Agora eu acho que eu estou errado. Nós encontramos Paulo outra vez escrevendo aos Efésios, falando que o Evangelho é a notícia que quebra, que fez com que aqueles que estavam longe fossem aproximados, aqueles que eram povos diferentes se tornassem um só povo, mediante quem? Cristo. As maiores guerras do mundo, os maiores problemas do mundo, vejam o século passado, as discussões que se falam hoje sobre gênero, as discussões do passado sobre o mesmo assunto, giram basicamente sobre esses três temas: etnia, estado social, oposição social. Os mesmos problemas, a época mudou, as discussões talvez mudaram em certo sentido, mas os problemas são os mesmos. No entanto, é só o Evangelho de Cristo que nos faz entender que em Cristo somos um, não porque somos iguais, não porque homens são completamente iguais às mulheres, não porque negros são iguais em cor de pele do que brancos. Nós podemos ser diferentes, mas em Cristo somos unidos como um só povo. Em Cristo percebemos que o nosso maior problema, que o meu maior problema não é diferente de uma pessoa completamente diferente de mim, etnicamente, gênero ou socialmente. Em Cristo eu percebo que o mesmo que me salvou foi o mesmo que salvou os meus irmãos do outro lado do mundo, de uma cultura completamente diferente. Sendo assim, irmãos, que possamos abraçar este aspecto do Evangelho. Talvez não vivamos problemas em todos esses sentidos, se somos judeus, gregos, escravos e livres. Talvez homem e mulher, talvez certamente tenha esse problema.
Mas como cristãos evangélicos, eu acredito que talvez estejamos entrando, e quando falo não apenas nós, mas a igreja em si como um todo, parece que coisas tão pequenas se tornam tão grandes em alguns discursos. Parece que algumas particularidades tão secundárias se tornam tão fundamentais, capazes de distanciar irmãos, capaz de separar aqueles que foram unidos por Jesus Cristo. Nessa viagem que fiz lá para o Amazonas, eu pude conhecer um índio, não lembro o nome dele agora. Foi em uma conferência que tinha várias etnias juntas. E eu perguntei para aquele irmão: você é de que igreja? Ele falou: Batista. E de repente eu disse: eu sou presbiteriano. Eu não questionei porque ele era batista, ou enfim, mas ele disse: mas nós somos um em Jesus Cristo. Mas só um Jesus salva. Eu achei algo muito interessante da parte dele. Em primeiro lugar, porque foram os meus antepassados, provavelmente, muitos dos meus antepassados mataram vários dos antepassados deles. Brancos como eu, apesar que eu não sou nem tão branco assim, eu sou meio amarelo, enfim. Mataram índios da etnia Baré, os primeiros índios que entraram em contato com o homem branco naquela região. Mas Cristo fez algo que antes era impossível se tornar realidade. O índio Baré estava ao lado de um homem branco, e os dois adoravam o mesmo Deus. Os dois podiam se chamar de irmãos. Glória a Deus pelo Evangelho, meus irmãos. Porque nenhuma outra filosofia, nenhuma outra notícia, nenhuma outra mensagem tem poder de fazer o que o Evangelho faz. Pessoas distintas, que realmente são diferentes, e não há problema nisso, se tornam um em Jesus Cristo. Se a adoção é uma obra realizada em Cristo, o texto nos mostra mais. Os versos do capítulo 4, verso 1 ao verso 5 do capítulo 4. A adoção é uma obra projetada pelo Pai. Se Paulo acabou de concluir a ideia de que nós somos adotados mediante a ação do Filho, de Cristo, perceba como ele começa o capítulo 4. Digo, porém, ele anunciou a verdade: vocês foram adotados em Cristo Jesus. Mas através disto é como se ele quisesse voltar a nossa atenção para aquilo que ele havia dito anteriormente, ou para algo que se opõe aparentemente ou temporariamente a essa verdade que ele acabou de relatar. E para isso ele trata de apresentar uma ilustração do seu tempo. Vejamos: enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiãs e a administradores até o tempo determinado por seu pai. O que Paulo faz aqui é agora voltar os nossos olhos para a participação do pai na ação da adoção. Como falei, ele utiliza uma ilustração do seu tempo. Na cultura grega daquele tempo, do primeiro século, se tinha um costume de que as crianças, vamos dar um exemplo mais concreto. Imagine que um homem, João, por exemplo, é um jovem rico, uma criança que tem uma herança enorme. Ao invés do seu próprio pai confiar ao seu filho, criança ainda, um jovem adolescente, o direito de desfrutar de sua herança, o direito de desfrutar dos privilégios de filho, o que aquele pai fazia a fim de que o seu filho não desperdiçasse a sua herança, como por exemplo fez o jovem rico da parábola. O jovem rico não, o filho mais novo. Que jovem rico. O que fez o filho mais novo? Que jovem rico. O que fez o filho mais novo? Ele confiava um administrador que deveria tomar conta desta criança, deste adolescente. Ele ficaria sobre a tutela daquele administrador até que ele completasse a sua maioridade
e então pudesse desfrutar sim dos direitos plenos de filho. É isso que Paulo utiliza aqui. Ele faz uma comparação conosco. Ele coloca um ponto de comunicação, de ligação, de contato entre a sua história e cada um de nós, dizendo: assim também nós, verso 3. Explica agora. Quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Paulo faz uma comparação utilizando 2 pontos. Continuemos a leitura. Mas quando chegou a plenitude do tempo, verso 4, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Assim como aquela criança que era herdeira de muitas coisas, mas por estar ainda em sua menoridade, por ainda ser muito novo, estando sob os cuidados de um tutor, que por vezes obrigava ele a fazer coisas que não queria, por vezes utilizava-se da força, do braço, da vara, a fim de educá-lo, a fim de obrigá-lo a certas coisas. Assim também nós estávamos, diz Paulo, escravizados aos princípios elementares do mundo. E frasezinha difícil de interpretar. Tem umas 4 opiniões diferentes, 2 melhor dizendo. Aqueles que pensam que isso significa que antes os Gálatas estavam nos princípios elementares, ou seja, no ABC, vamos dizer assim, da verdade completa do Evangelho, na verdade completa da revelação de Deus. Estavam ainda no Antigo Testamento, que só revelava a lei de Moisés. A lei de Moisés era como apenas o ABC, o começo da mensagem que Deus haveria de revelar plenamente em seu Filho. Há outros, no entanto, como John Stott, que pensam que esses princípios elementares do mundo nos quais estávamos escravizados se refere à lei. Mas como assim? Porque o versículo 8 vai tratar estes princípios elementares como deuses, falsos deuses, que são utilizados por Satanás a fim de enganar as pessoas, a fim de subjugar as pessoas. John Stott continua dizendo que assim como os tutores, por vezes, utilizavam-se de uma força que os próprios pais não gostariam que estes utilizassem, ou não prescreveram para que assim fosse utilizada, mas em si mesmo não eram ruins. Assim também Deus não fez a sua lei ruim. Assim também a lei não veio de Satanás, não veio da boca de Satanás, mas veio da boca de anjos, usados por Deus para comunicar esta verdade a Moisés. Mas Satanás utilizou a lei que era boa a fim de promover desespero no coração das pessoas. A lei que deveria mostrar o pecado do homem a fim de que estes fossem apontados para Cristo. A lei que deveria mostrar a nossa completa inaptidão para nos aproximarmos diante de Deus. A lei que devia nos convencer dos nossos pecados, nos convencer de nossa injustiça, a fim de que buscássemos justiças naquele que foi prometido desde o início, em Gênesis 3,15, o filho da mulher. Satanás utilizou a fim de promover desespero. Ela revelava o pecado, mas Satanás fazia com que ela gerasse apenas desespero em nosso coração e não voltasse os nossos olhos para Cristo, irmãos. No entanto, o que fez Deus? O texto continua dizendo, ainda no verso 4, quando chegou a plenitude do tempo, em um determinado tempo da história, em que o próprio Deus orquestrou com a sua mão, organizando as sociedades, os gregos, os romanos, o desejo espiritual no coração dos judeus por o Messias que eles tanto esperavam. Depois de Deus orquestrar plenamente um tempo perfeito
para que Cristo se revelasse. O texto fala que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, cumprindo a lei que por toda a nossa vida nos foi impossível cumprir, com dois objetivos, a fim de, verso 5, redimir os que estavam sob a lei. Isso significa, redimir significa pagar um preço, a fim de libertar alguém que estava escravo. Foi isso que Cristo fez, através de um pagamento de um preço chamado sangue, chamado vida. Cristo, quando entrega a sua vida, morre a nossa morte. Ele paga o preço dos nossos pecados, nos libertando da nossa condição de escravos. Mas para quê? Verso 5. Para que recebêssemos a adoção de filhos. Novamente a verdade se repete: Ele não apenas nos tirou do banco dos réus, Jesus não apenas nos retirou do tribunal de Deus, Jesus Cristo nos fez aqueles que agora são chamados de filhos por Deus. Quando nós olhamos para essa verdade, a verdade da adoção, há certa semelhança entre os homens, entre o tipo de adoção que nós homens, nós pessoas fazemos para a adoção que Deus realizou. Por exemplo, a adoção, em tanto um caso como no outro, é uma obra, uma ação realizada por alguém que é capaz de assumir a responsabilidade, alguém que tem capacidade para ir em direção àquele que está em necessidade, a fim de resgatá-lo para si. A adoção, tanto em um caso como no outro, é uma ação baseada na graça. Você não é obrigado a adotar alguém. Você age com graça, com liberdade. No entanto, há um aspecto que a adoção que nós podemos realizar se difere completamente da ação de Deus. É isso que o pastor Russell Moore escreve, dizendo: imagine por um momento que você está adotando uma criança. Quando você se encontra com um assistente social na última etapa do processo, lhe é dito que aquele menino de 12 anos tem estado na psicoterapia desde que tinha 3 anos. Ele persiste em queimar coisas, ele persevera em matar animais e age sexualmente, diz a assistente social. Embora ela realmente não lhe informe sobre o que isso significa. Ela continua falando agora um pouco sobre o seu histórico familiar. O pai do menino, avô, bisavô e tataravô, todos tinham histórias de violência, desde abuso sexual até assassinato em séries. Agora pense por um minuto: você realmente quer esta criança? Continua ele: você ficaria tranquilo enquanto a sua família inteira na mesa toma café da manhã e o seu filho olha nervosamente para a faca em cima da mesa? Você ficaria tranquilo de deixar os seus outros filhos brincar com ele, sozinhos? Você poderia descansar tranquilamente à noite enquanto sabe que uma de suas filhas se encontra no sofá com o seu filho adotivo de 12 anos, com as luzes apagadas? Você realmente gostaria de adotá-lo? É nesse aspecto que nós somos completamente diferentes de Deus, irmãos. E louvado seja Jesus por isso. Porque o Evangelho nos diz que este garoto de 12 anos era eu. Ele era você, ele era cada um de nós. Mas diferentemente de nós, como pais,
sonham em adotar, por exemplo. Deus resolveu adotar gente como a gente. Gente como este menino que soa como qualquer um de nós. Como escreve C.S. Lewis, o Filho de Deus se fez homem a fim de possibilitar que homens fossem feitos filhos de Deus. Deus entregou um dos seus filhos, Deus entregou o seu único filho, Cristo, a fim de promover a adoção a pessoas como este aqui, a pessoas como você e como eu. Louvado seja Jesus, porque a adoção não é não se trata de quem nós somos diante de Deus, não se trata do que Deus viu em nós, não se trata disto, se trata simplesmente de um ato da graça dele, que é derramada em nosso favor. No entanto, a ação do Pai em nos adotar não tem apenas a ver quanto à nossa vida eterna, quanto ao nosso destino eterno. Acredito que ela fala muito também quanto a como vivemos a nossa vida presente, por exemplo. Como lutamos contra os nossos pecados, como por exemplo da ansiedade. O que nós encontramos na Bíblia sobre o assunto é Filipenses 4, acredito, por exemplo, versículo 6, nos diz o seguinte, irmãos: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A instrução que a Bíblia nos fala quanto à adoção, quanto à ansiedade, quanto ao modo como deveríamos lidar com a ansiedade é isto: não fiquem ansiosos, não se preocupem quanto o dia de amanhã, não se preocupem quanto à insegurança da vida, a insegurança do futuro. Antes, ao contrário da ansiedade, depositem orações ao Senhor. E o termo utilizado aqui significa abrir o coração. Abra o coração a Deus, fale o que há dentro de você, fale dos seus medos, da sua insegurança, dos seus temores. No entanto, observe a parte final do verso. A quem devemos entregar as nossas orações? Apresentem seus pedidos a Deus. No entanto, a questão é: quem é este Deus? Quando à noite você se encontra ansioso, quando seu coração se encontra repleto de temor e medo pela insegurança do futuro, pelas mudanças de planos que a vida colocou diante de você, a quem você ora? Você ora ao juiz? Ao juiz que lhe atenderá baseado nas suas performances durante o dia? Ou você se aproxima diante do Deus que tem por nome Pai? Se você é um cristão, ou é melhor dizendo, esta é a melhor definição de quem você é. Você é alguém que tem por Pai Deus. Eu não sei você, mas quando eu olho para esse texto, isso me acalma profundamente diante das minhas ansiedades. Por dois aspectos. Eu olho que, conforme nós estudamos em Gálatas, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Isso significa dizer, irmãos, que Deus preparou um tempo na história específico a fim de revelar sua graça de maneira mais clara, a fim de resgatar os pecadores, a fim de mostrar a eles vida eterna. Um detalhe: como Deus fez isso? Não era Alexandre o Grande que estava no controle quando o império avançava. Deus estava no controle. Através do avanço da cultura helênica dos gregos, por exemplo, uma só língua se tornou comum entre um povo, entre povos de várias nações diferentes. Através dos exércitos
dos vários Césares de Roma, através das estradas que foram construídas, ligando países, ligando cidades, ligando várias cidades enormes, se tornou seguro a passagem, a viagens que antes eram completamente impossíveis pelo perigo. Através do silêncio que Deus promoveu durante 400 anos, naquilo que conhecemos por período interbíblico, entre um testamento e outro testamento, o povo judeu ficou com o coração clamando por revelação, clamando pela vinda do Messias, clamando para que Deus se manifestasse finalmente a eles. Não foram os romanos, não foram os gregos, nem tampouco o acaso que manteve silêncio para os judeus, foi Deus, irmãos. As estradas que Roma construiu possibilitou que o evangelho se espalhasse. A língua que se tornou comum permitiu que o evangelho se espalhasse. O anseio que havia no coração permitiu também que o evangelho quebrasse esse anseio e mostrasse Cristo como aquele que preenche o anseio da nossa alma. Se Cristo foi capaz, se Deus foi capaz de mover todas essas circunstâncias, todos esses exércitos, todos esses poderes a fim de revelar a sua glória, a fim de espalhar o seu evangelho, a fim de alcançar nações e por tabela a mim e a você, porque Ele não poderá cuidar também das nossas dificuldades, dos nossos medos, porque Ele não poderá resolver as nossas ansiedades. Nós temos um Pai que está nos céus. Descansemos, irmãos, nele. Assim como Ele tem cuidado, tem governado com as suas mãos de providência a história, a fim de revelar o seu evangelho e a fim de nos salvar, o mesmo Deus cuidará de cada um de nós para a sua própria glória e para o nosso bem. E por fim, irmãos, o texto nos mostra que a adoção também é uma obra abençoada pelo Espírito. O versículo 6 começa dizendo: e porque vocês são filhos de Deus. Perceba o pré-requisito que Paulo aqui estabelece. Novamente, vocês não serão filhos de Deus. Ele não diz isso, ele declara que aqueles que creem em Cristo desfrutam da adoção. Vocês são filhos de Deus. E porque são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. O que nos leva a entender de que todo aquele que é cristão possui o Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo, tem o Espírito Santo. E por isso, porque vocês são filhos de Deus e desfrutam do Espírito, Ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Paulo nos mostra que os Gálatas, por serem filhos, por estarem em Cristo, desfrutavam disto, o Espírito. E desfrutar do Espírito é a maior comprovação de filiação. Ter o Espírito é a maior declaração de Deus em nosso favor de que fomos aceitos. No entanto, como sabemos que possuímos esse Espírito, Ele clama, conforme diz Paulo: Abba, Pai. Ou melhor, nós clamamos, porque Ele está em nós: Abba, Pai. Em outras palavras, aqueles que clamam assim são filhos de Deus. Eu não estou dizendo, no entanto, que apenas dizer estas palavras lhe tornará um filho de Deus. Mas se você vivenciar aquilo que está implícito aqui, que está expresso aqui, isso sim evidenciará de que você possui essa salvação. Quando Paulo coloca clama aqui, se trata de uma expressão muito forte, que traz muito mais do que a simples ideia de repetição de palavra, mas implica em um forte sentimento
em algo extremamente profundo, em uma expressão que vem realmente do coração, que rasga o coração para fora. Essa é a ideia de Paulo. É a mesma pronúncia que um pecador que antes estava na escuridão do seu pecado grita a Cristo quando Cristo o encontra. É uma expressão que revela intimidade, uma expressão que revela proximidade, uma expressão que revela parceria, o mais profundo relacionamento. O nosso coração confirma, testifica em nós de que nós somos filhos de Deus. Nós não chamamos Deus mais de juiz. Nós não chamamos mais Deus apenas de grandioso, poderoso Criador, excelso Senhor. Ele é tudo isso, é sim, mas nós chamamos Ele pelo nome que Ele mais gosta de ser chamado, Pai. Você pode nunca ter tido um pai, mas quando você é salvo por Jesus Cristo, você se sente completamente à vontade de pronunciar essas palavras. Você nunca talvez tenha desfrutado do que é jogar bola, por exemplo, com seu pai, se você é um garoto. Jogar bola na quadra, cortar o dedão do pé. Acho que as meninas não devem fazer isso, mas a gente faz. O que esse texto implica é o seguinte: quando eu vou em direção a Deus, eu não vou com indiferença, eu não planejo o meu discurso, eu não me refiro a Deus como se Ele fosse indiferente, distante, apenas um Deus completamente outro. Ele é sim completamente outro, mas Ele também é pessoal. Ele é meu Pai. E quando cristãos vivenciam essa experiência, tendo ou não antes um pai terreno, os seus corações se abrem para declarar esta verdade. Acredito que isso toca muito em um aspecto que talvez sejamos tentados a cairmos em um dos dois lados, ou vivemos um tipo de fé, um tipo de intelectualismo vazio, ou melhor, sentimentalismo vazio. Nós sentimos muitas coisas, nós valorizamos a experiência, nós valorizamos o sentir. Hoje Deus falou comigo, hoje eu senti. No entanto, ausente de evangelho, ausente de revelação bíblica. Por outro lado, nós também podemos cair no outro lado, o perigo do intelectualismo vazio ou frio. Nós sabemos verdades, nós defendemos verdades, nós sabemos conceituar e definir muito bem termos teológicos. Isso é justificação, isso é adoção, isso é propiciação, isso daqui é... Mas nós não sentimos nada, o nosso coração é gelado, a nossa fé é fria. O Evangelho nos leva a ter essas duas coisas. Uma mente iluminada pela verdade do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, da verdade que é loucura para os homens que perecem, mas é poder de Deus para aqueles que creem. Nós cremos nisso, a nossa mente foi iluminada pelo Espírito, mas ao mesmo tempo o nosso coração queima por dentro. Nosso coração arde pela verdade que alcançou a nossa mente. Será que nós temos vivido isto? Desfrutamos deste conhecimento, dessa luz do Evangelho, mas ao mesmo tempo do calor do Evangelho, da presença que nos leva ao choro realmente, que nos leva à contrição realmente. Irmãos, que Deus nos dê graça para não esquecer nenhuma destas verdades. John Stott, escrevendo sobre o assunto, disse: o propósito de Deus não foi apenas de garantir nossa filiação pelo seu Filho, mas para nos assegurar dele pelo seu Espírito. Ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter o status de filiação, e Ele enviou o seu Espírito para que pudéssemos ter a experiência
desta. Que busquemos e que vivemos, que possamos viver estas duas grandes verdades do Evangelho, irmãos. Essa semana, lendo sobre o assunto, eu encontrei no livro do David Platt, um pastor americano, ele falando como, certo dia, ele estava brincando com um dos seus filhos, adotivo, que ele trouxe lá do Cazaquistão para morar consigo. E certa vez ele disse que a brincadeira do dia era o porquê. Não sei se vocês já brincaram disso com seus pais. Até que ele disse: filho, eu te amo. E o menino perguntou: por quê, pai? E ele disse: porque você é meu filho. E novamente o menino perguntou: mas por quê, pai? E ele se veio a perguntar: por que diante de tantas crianças do mundo? Por que ele? Será que tinha alguma qualificação especial? Será que tinha algum requisito que não poderia ser encontrado em nenhum outro? Até que, reparando a verdade, as lágrimas caindo e o menino quase vindo pedir desculpa por aquilo que tinha perguntado, David Platt disse o seguinte: eu olhei para aquele precioso garoto e lhe disse: porque nós queríamos você, filho, e fomos te pegar, e porque você é meu filho. Em forma maior, você e eu temos um Deus que nos diz: eu amo você. E quando nós perguntamos por que, Deus, Ele responde: porque você é meu filho. Mas por que, Deus? Porque eu quero você. E porque em meu filho eu vim lhe buscar. Louvado seja Jesus Cristo, porque nele nós fomos adotados por Deus. E não apenas hoje e amanhã, mas para sempre. Pela graça fomos feitos filhos de Deus, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado porque através dos teus méritos na cruz nós somos perdoados, Pai. Mas mais do que aprovados no tribunal do Senhor, nós fomos aceitos como teus filhos, Senhor. Nós não apenas oramos para aquele que é juiz, nós oramos aquele que é Pai, Senhor. Aquele que vem ao nosso encontro, aquele que nos liberta dos nossos pecados e aquele que nos chama para a mesa, Senhor, da tua comunhão. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, nos faz viver alegremente no Senhor. É assim que nós te oramos em nome de Cristo. Amém.